dia. Vamos responder aqui umas perguntas do direct, tá? Que me mandaram recentemente. Vamos lá. A pergunta é sempre relativa a ações concretas. As pessoas têm dificuldade de avançar nesse campo, porque nós já falamos algumas vezes aqui, o Brasil e o mundo passa por uma crise civilizacional. As raízes do que nós entendemos como Ocidente estão acabando, praticamente. Então as perguntas são sempre nessa direção, nesse caminho. Como fazer praticamente para realizar essas mudanças que nós falamos. Então vamos dar aqui algumas dicas com relação à vida de estudos, tá? Como avançar concretamente com dicas práticas a vida espiritual no que diz respeito à busca da verdade. Lembrem os senhores que vida de estudo aqui significa busca da verdade, incondicionalmente. Diletância, ganhar os outros no argumento, vencer debate, isso não é vida de estudos. Isso pode ser vida política, isso pode ser avanço de agenda ideológica, mas vida espiritual significa, vida de estudo significa busca da verdade. Então, a primeira coisa que tem que ser feita urgentemente para quem está querendo reconstruir o caminho, já que se perdeu em busca de benefícios, de prêmios, de salário, a primeira coisa é horário de leitura. Não existe vida espiritual, não existe vida de busca de estudiosidade, de busca da verdade, que não tenha um horário fixo para a leitura. Mas como fazer isso no meu dia a dia? Aí cada um tem que ver, né? Tem que buscar ali o seu tempo para ter essa vida de reclusão, essa vida de interioridade. Não há outro caminho, tá? O que eu sugeriria para qualquer um que tenha essa tarefa de reconstruir a vida interior? Separe pelo menos por dia 10 minutinhos de leitura. Robson, mas é tão pouco? Não é pouco. Não é pouco se você cumpre esse horário escrupulosamente. Então, 10 minutinhos de leitura do livro que você quiser. Espero que sejam bons livros, né? A gente está dando umas dicas aqui para vocês, né? Porque nesse campo não tem meias palavras. É melhor não ler nada do que ler um livro ruim. Repito, tá? É melhor não ler nada do que ler um livro ruim. Então, eu estou dizendo aqui, supondo que você já tem uma lista de livros bons para que você comece a reconstrução do homem dentro de você. Então, 10 minutinhos por dia é suficiente. Você pode alcançar esse momento após o almoço, você pode alcançar esse momento antes de ir para o trabalho, né? Tem gente que faz academia, uma hora, faz só 50 minutos, deixa 10 para você para a leitura de um livro bom. Tem gente que faz ao final da noite. Qual é o problema do final da noite? Veja, não tem nada de errado nisso, mas qual é o problema? O problema do final da noite é que, em geral, você está muito cansado e não é raro que você não faça esse momento, porque você está cansado demais. Então, eu sugeriria que você fizesse isso durante o dia, tá? Esses 10 minutinhos que precisa. Bom, separar um dia. Depois, escolher o livro. Como eu falei, livros ruins deixam marcas ruins. Livros ruins deixam histórias ruins. Livros ruins deixam memórias ruins, tá? Então, escolha livros. Eu sugeriria para quem está começando de novo, porque percebeu o gap, né? O buraco, a falha na formação, agora, eu sugeriria que vocês fizessem leitura de literatura fantástica, tá? Quais? Os clássicos, tá? Histórias de Gulliver, todas as tragédias de Sófocles, de Ésquilo, todas elas servem. Shakespeare, por que não? Que já não é fantástico, né? Mas também serve. Charles Dickens, todos são muito bons, quase todos, né? Mas a maioria é muito boa. E incondicionalmente os literatos fantásticos do último século, né? Falo aqui de Tolkien e Lewis. Esses são os principais que eu colocaria na lista para você começar a volta espiritual. Então, horário, dica de leitura, e o principal, talvez um dos mais importantes que ninguém faz, ou poucas pessoas fazem. Ao ler, ao estar ali dedicando tempo à leitura, aquilo que chamou a atenção de você, aquilo que
que foi marcante, registra isso, mas registra no papel, tá? Registra no papel. Ah, Robson, isso é tão antigo. É antigo, mas para quem está estudando, veja, para quem está estudando, aquilo é estudo, não é mero lazer. Estudando, isso favorece a memória. A memória é uma faculdade da alma que precisa ser, aliás, na verdade é um sentido da alma que precisa ser exercitado. Então, quando você faz isso, quando você escreve, o seu cérebro registra por causa dos movimentos da mão, mais do que se você digita isso no bloco de notas ou no teclado do computador. Então, há diversos estudos que garantem o avanço do estudo, da absorção do que foi lido quando você escreve. Então, esses 3 passos são principais para que você volte a ter uma vida espiritual, uma vida interior, busca de verdade, mais constante, mais fecunda, para que você avance mais no processo. Primeira coisa, volte a ler. Não existe vida de busca de verdade sem leitura. Depois, escolha bons livros, né? Não servem quaisquer livros. E volte a escrever. Escreva. Assim, não escreva só o que chamou a atenção. Faça resumos. Treine assim. Faça uma resenha para quem você ama. Para que você, esse livro aqui é bom por esses motivos. Não, esse livro aqui não é tão bom. Eu achava que era bom, mas não era. Por esses motivos. Quando você faz esse tipo eu chamo de síntese. Uma síntese do que você leu. Um resumo do que você leu. Você tem que buscar informações que você armazenou enquanto você lia. E mais, você precisa ter espírito de crítica, você precisa ter vocabulário. Então isso ajuda no processo de cognição, no aumento da capacidade cognitiva. Então essas 3 ações, horário de leitura, horário concreto, marca na agenda, esse é horário, ninguém me tira, é um horário de leitura, 10 minutinhos por dia é mais que o suficiente. Depois, fazer isso com bons livros na mão, fazer uma lista de bons livros, né? Já dei aqui a dica de bons livros para vocês. E depois, registrar o que foi importante e fazer um resumo ao final. Isso eu garanto a você. Se você fizer isso com constância, lembrem que a virtude é o ato repetitivo bom. Então, se você não repetir isso, não vira virtude. Então, com constância, você vai retomar o processo de aprendizagem que você, por acaso, tenha abandonado. Ou então, se você é da área de exatas, da área de ciências médicas e nunca se dedicou seriamente às humanidades, à literatura, à pintura, à música, à antropologia, se você nunca fez isso, para você retomar esse processo, que para você deve ser difícil, por causa dessa, como eu falei, da formação que você teve, é preciso fazer isso de uma forma organizada. E esse é o caminho, tá bom? Bom dia, pessoal. Até mais. Tchau.